Bom dia, hoje eu vou estar lendo com você então Provérbios 3 e o comentário da Bíblia da vida diária com notas e comentários de Joyce Meyer. Então vamos lá. Agora eu vou estar lendo a página 778. Por que não perguntar por quê? Provérbios 3, 5 e 6. É basicamente uma passagem que nos encoraja a ter fé em Deus e não em nosso próprio pensamento ou raciocínio. Pessoas que precisam racionalizar tudo têm muita dificuldade com a fé. Por razão, não é fé, é sem. Porque razão não é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Posso ensinar sobre racionalismo porque já fui racional classe A. Eu era aquela mulher que tinha de entender tudo. Eu tinha que ter um plano. Precisava saber não apenas tudo sobre os meus próprios assuntos, como também tudo sobre os assuntos dos outros, até mesmo os de Deus. Eu perguntava continuamente, por quê? Deus, por quê? Quando Deus? Por quê? Quando? Em alguns aspectos eu tinha de racionalizar tudo, assim como os líderes religiosos dos tempos de Jesus. Lemos sobre eles em Marcos capítulo 2, versículos 6 ao 8. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, racionalizando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Observe que os escribas estavam racionalizando em seu íntimo. Era como se estivesse mantendo um diálogo com eles mesmos. Você já manteve um diálogo consigo mesmo? Para falar a verdade, você provavelmente fala consigo mesmo mais que com qualquer outra pessoa. Eu incentivo a examinar o que você diz a si próprio. Os escribas de Marcos, capítulo 2, não estavam dizendo aquelas coisas grosseiras em voz alta, mas sim no seu coração. Faziam perguntas sobre Jesus para eles mesmos. E imediatamente, Jesus ficou ciente em seu espírito acerca da argumentação, da racionalização e das ponderações deles e lhe chamou a atenção. Precisamos estar cientes que temos que racionalizar tudo por conta da própria. Precisamos estar cientes que tentar racionalizar tudo por conta própria é um problema. Este é um assunto sério com o qual precisamos lidar, assim como Jesus fez no seu coração daqueles que o seguiam. Peça a Deus para ajudá-lo a parar de racionalizar e comece a viver por fé, dependendo e confiando nele com seu próprio entendimento. Então aqui está bem claro nas anotações da Joyce Meyer, assim como para mim e para você. Os meus pensamentos muitas vezes direcionam a nossa vida, porque eu preciso pensar e está na minha mente muitas vezes o que eu falo com a minha boca. E mesmo que eu não tenha falado, aqui está mostrando num exemplo bíblico que Deus condenou o que eles estavam pensando, mesmo sem falar. Então a gente tem que cuidar muito do direcionamento que nós damos à nossa mente, aos nossos pensamentos. Agora eu vou ler com vocês o Provérbio 3. Conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e da boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor. Evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor
com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, e nada do que você possa desejar será comparada a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez, e o equilíbrio nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será sua segurança e impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa dele. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Você pode ajudá-lo hoje. Não plante o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento. Então esse é o Provérbio capítulo 3, e agora eu vou ler algumas anotações que tem nessa Bíblia. Aplicação para a vida. Creio que o Deus que queria dizer quando falou, não seja sábio. Creio que o que Deus queria dizer quando falou, não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 3, 7. Era, nem pense que você pode dirigir sua vida e fazer um bom trabalho sem a minha ajuda e direção. Outra anotação da aplicação para a vida. Podemos ter boas intenções e ainda assim podemos ser desobedientes. A procrastinação é muito enganosa e Provérbios 3, 27 e 28 nos instrui a não fazer isso. Geralmente não encaramos o fato de adiarmos as coisas como desobediência, porque pretendemos obedecer a Deus. Apenas vamos fazer isso quando tivermos mais dinheiro, quando não estivermos tão ocupados. Logo que o Natal passar, depois de que matriculamos as crianças no colégio este ano, quando voltamos das férias, etc. Lembre-se, as melhores intenções por si só não geram resultados. Peça a Deus para ajudá-lo a agir no tempo certo em todas as situações. Mais uma aplicação para a vida. Como cristãos, não devemos colocar a nossa confiança em nossa educação, aparência, posição, prosperidades, em nossos dons e talentos, em nossas capacidades e realizações, ou na opinião das outras pessoas. Em Provérbios 3, 26, nosso Pai Celestial está basicamente dizendo: basta, é hora de abandonar todas essas coisas carnais, às quais você tem se apegado com tanta firmeza por tanto tempo. É hora de colocar sua confiança em mim e somente em mim. Então está bem claro que nós precisamos sim ser direcionados por Deus e que sem Ele a gente não pode fazer nada. A Bíblia diz que nem a folha das árvores caem sem a permissão de Deus. Então tudo está nas mãos do Senhor. O tempo, as direções, eu preciso apenas confiar em Deus. No tempo certo, nas decisões certas, eu preciso ter essa direção. Então eu preciso me posicionar e me depender, colocar minha confiança e a minha dependência em Deus. Do tipo, eu preciso confiar em Deus e vou ser direcionada por Deus para agir. E independente da situação,
Deus é maior que todos os meus problemas. Independente das circunstâncias, Deus está no controle de tudo. Então a gente precisa ter mais direcionamento, confiança em Deus. Para isso, como é importante você ler a Bíblia, você ter esse momento de aplicar, ouvir o que Deus quer. Seja mais humilde, seja mais ouvinte. Seja atento ao que Deus quer, porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de nós em todas as situações. Eu posso nem estar vendo o que Deus está fazendo por mim neste momento, pois aqui todos estão dormindo, mas você pode estar sendo guardado de muitas coisas que você nem imagina, assim como eu, pois o mundo espiritual, ele existe e Deus cuida de nós. Os anjos acampam ao redor daqueles que nos temem e não preciso pagar o mal com o mal. Eu posso pagar o mal com o bem. Então eu não vou ser má para as pessoas que estão fazendo mal para mim. Eu não vou fazer nada que seja contra os princípios bíblicos, muito menos aos princípios de um Deus de amor, pois eu sou imagem e semelhança de Cristo, por isso eu devo amar como Cristo me ama. E as minhas ações devem ter esse resultado. As minhas ações devem ter frutos bons. A Bíblia fala que eu conheço uma árvore pelo fruto. Então você pode sim ser imagem e semelhança de Cristo. Não tente ser orgulhoso, não tente fazer as coisas pela sua força, pois nós não somos tão fortes. Nós somos fortes sim para fazer o que Deus quer, pois Deus tem planos maravilhosos para nós. E nós precisamos buscar força para fazer o nosso propósito, mas jamais para pagar o mal a alguém que nos fez o mal. Então que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, seja abençoado em nome de Jesus. Hoje é dia 3 de outubro de 3 de novembro de 2023. Seja abençoado, tenha um ótimo dia e sua família também. Amém.